Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 29 de março. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal suspende por 3 meses pagamento de dívidas do Rio de Janeiro com a União. Segundo o ministro, a manutenção de serviços essenciais poderia ser prejudicada caso o Estado fosse executado por inadimplência. Esse é um dos destaques desta edição e você vai ver também. Partido político pede ao Supremo a suspensão de decreto presidencial que reduz em até 25% o imposto sobre produto industrializado. Ministro do STF homologa acordo entre União e município de São Paulo que põe fim à disputa de 60 anos pela posse do Campo de Marte. E ainda, Conselho Nacional de Justiça e NPI lançam cartilha para facilitar julgamentos de processos sobre propriedade industrial. O ministro do STF, Dias Toffoli, suspendeu por 3 meses o pagamento das dívidas do Estado do Rio de Janeiro com a União. Repórter Marta Ferreira tem os detalhes dessa decisão. Dias Toffoli também assegurou ao Estado, pelo mesmo prazo, a sua manutenção no regime de recuperação fiscal e proibiu sua inscrição nos cadastros de inadimplentes. Em 25 de abril, será realizada uma audiência de conciliação. As medidas foram tomadas em liminar. De acordo com o relator, no último dia 25, o Ministério da Economia anunciou ter recusado o plano de recuperação fiscal apresentado pelo Estado à União, baseado em manifestação desfavorável da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. No entanto, o ministro observou que a própria PGFN reconheceu que o governo fluminense cumprira exigências referentes à limitação das despesas primárias, a adoção de gestão financeira centralizada e a privatização de estatais. Destacou ainda que o Estado retirou a previsão de revisão geral anual dos salários dos servidores estaduais a partir de 2023, originando uma economia de mais de 11 bilhões de reais com a folha de pagamento de ativos e inativos no último ano e de 47 bilhões de reais ao longo do regime. O partido PROS acionou o STF contra o decreto que reduz em até 25% a alíquota do imposto sobre produtos industrializados. A norma, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, altera principalmente a tabela para veículos de passageiros e de uso misto. Segundo o partido, a redução geral do IPI compromete a existência da Zona Franca de Manaus, já que as empresas sediadas na região, que tinham como atrativo a isenção do imposto na produção desses produtos, perdem a motivação de mantê-las em Manaus. A ação foi distribuída ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator de uma outra DPF ajuizada pela Associação Comercial do Amazonas. O ministro Nunes Marques, do Supremo, homologou um acordo entre a União e a Prefeitura de São Paulo pela posse do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. A disputa pelo espaço na Justiça já durava mais de 60 anos. O acordo prevê que a área do aeroporto Campo de Marte e outras dependências administradas pela Aeronáutica sejam definidas como propriedade da União. A parte do imóvel que não está ocupada vai ser devolvida ao município. A indenização devida pelo governo federal foi estipulada em quase 24 bilhões de reais, valor equivalente ao saldo devedor da dívida consolidada em janeiro deste ano. O Campo de Marte é disputado na Justiça pela União e pela Prefeitura de São Paulo desde 1958. O terreno pertencia ao município, porém, por se tratar de um aeroporto, o governo federal deveria administrar e arcar com os custos, o que não acontecia até então. O espaço está na lista de concessões à iniciativa privada aberta pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que está em fase de consulta pública. O compromisso entre as partes foi assinado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O acordo é um dos maiores já firmados pela União no Supremo Tribunal Federal. Ao homologar o acordo, o ministro Nunes Marques, relator do caso, defendeu que a solução pacífica dos conflitos deveria ser regra para os processos, em especial para questões de difícil solução.
E o STF decidiu que servidor público admitido sem concurso antes da Constituição de 88 não tem direito a novo plano de cargos, carreiras e remuneração. O caso foi julgado no plenário virtual. Os ministros analisaram o recurso apresentado pelo governo do Acre contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que manteve o enquadramento de um servidor da Secretaria de Fazenda Estadual no plano de cargos, carreiras e remuneração. O Estado afirmou que o servidor ingressou no órgão público antes da Constituição, sem se submeter a concurso público e, por isso, não era efetivo do quadro. Segundo o governo do Acre, o servidor não teria direito à promoção. O relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, concordou com os argumentos e citou tese de repercussão geral firmada pelo STF em outubro de 2014. Moraes ressaltou que nem mesmo os servidores considerados estáveis pela Constituição, por atenderem a critérios recepcionados pela Carta, como estar há pelo menos 5 anos sem interrupção no cargo, têm direito a fazer parte do novo plano de cargos, muito menos quem não atende a esses critérios. Por unanimidade, os ministros concordaram com o relator e entenderam que a inclusão ao novo plano de cargos viola a Constituição. E o ministro Alexandre de Moraes diminuiu a pena de um homem acusado de tráfico em Minas Gerais. Ele foi preso com 65 gramas de crack. O ministro considerou o fato de não haver registro de que o homem fizesse parte de organização criminosa. De acordo com o processo, em agosto de 2020, em Belo Horizonte, o acusado foi detido depois de ser pego com uma porção de crack, o equivalente a 65 gramas da droga. Ele então foi condenado a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 583 dias multa, no mínimo legal, pela prática do crime. A Defensoria recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para que a pena fosse reduzida, mas teve o pedido negado. Os ministros da quinta turma consideraram que a causa especial de diminuição de pena é aplicável desde que o preso seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Para tentar reverter a decisão, a Defensoria então recorreu ao Supremo Tribunal Federal, argumentando que considerar que o réu se dedica a atividades criminosas em face de anotação na ficha criminal pelo delito de uso de drogas é ilegal e irrazoável, tendo em vista que o artigo 28 da Lei de Drogas foi retirado de pena. O relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes, aceitou os argumentos da defesa. Ele ressaltou na decisão o fato de não haver registro de que o acusado integre organização criminosa e concluiu pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista em lei, em que o dispositivo é voltado a casos de traficância eventual ou de menor gravidade. Moraes diminuiu a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial aberto, além de 194 dias de multa, e substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, cabendo ao juiz de origem fixar as condições das penas substitutivas. Veja a seguir, Conselho Nacional de Justiça e NPI lançam cartilha para facilitar julgamentos de processos sobre propriedade industrial. Voltamos já. Me lembro da TV Justiça desde o seu início. Quantas vezes eu não assisti aquele programa Grandes Julgamentos, que para mim sempre foi o preferido. Quantas sessões do TSE, do Supremo Tribunal Federal, nós não acompanhamos do escritório, nos ajudando a não precisar ficar lá dentro da sessão acompanhando os julgamentos. Então a TV Justiça sempre teve uma relevância muito grande para o mundo jurídico, especialmente para a advocacia. Sempre foi uma ferramenta que nos ajudou muito nos nossos trabalhos, na realização, na efetivação da advocacia e dos direitos. Nesta terça-feira, tribunais e conselhos do Poder Judiciário trocaram experiências sobre gestão estratégica. O Conselho Nacional de Justiça organizou um encontro por videoconferência.
O encontro de gestão estratégica dos órgãos do Poder Judiciário reuniu juízes e profissionais que trabalham nessa área em várias partes do país. Tribunais e conselhos trocaram boas experiências na execução e no monitoramento dos planos estratégicos. O conselheiro do CNJ, Richard Paikin, mostrou resultados do ano passado de ações que foram planejadas. Em 2021 foram realizadas 1.842.690 audiências conciliatórias, esse fonte de dado do painel de estatística do Conselho Nacional de Justiça. E se compararmos com o ano de 2020, verificamos que houve um aumento de 21% nessas audiências de conciliação. Em relação à produtividade, ressalto o desempenho da meta 1, que é julgar mais processos que o distribuído em 2021. Foram julgados um número extraordinário, 17.745.294 processos e foram distribuídos 18.161.840 novos processos. O presidente do CNJ e do Supremo, ministro Luiz Fux, também citou o DataJude, um painel que monitora as estatísticas do judiciário, como o número de processos nos tribunais brasileiros. O Conselho vem construindo políticas, programas e ações, tendo como guia os 18 objetivos estratégicos traçados. Eu cito como exemplo o nosso objetivo de fomentar a gestão de qualidade dos dados no Poder Judiciário. Para tanto, foi lançada a base de dados do DataJude, principal insumo para a gestão da justiça que impacta todo o Poder Judiciário. No esforço coletivo, essa base de dados, DataJude, tem sido aprimorada. E, sem dúvida, a consolidação e a clareza dos dados facilitam o alcance do nosso macro desafio de agilidade processual. Também hoje, o CNJ e o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, lançaram uma cartilha para ajudar os magistrados a julgar casos sobre a proteção a invenções, marcas e patentes. O lançamento foi feito por videoconferência. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo, ministro Luiz Fux, mostrou a cartilha física. Para julgar conflitos sobre propriedade industrial, os magistrados precisam pedir informações ao INPI. A cartilha esclarece como se dá essa interação, quais informações podem ser pedidas e os setores do Instituto que respondem ao Judiciário, assim como os prazos para o retorno. Pelo acordo de colaboração celebrado com o INPI, os magistrados brasileiros terão acesso direto aos processos administrativos de registro de marcas, de patentes, de desenhos industriais e de softwares em curso no INPI e que sejam objeto de litígio, o que tornará a prestação judicial muito mais qualificada nessa área tão sensível, na medida em que, nesse particular, o INPI servirá como um excelente amicus curiae das cortes na solução dessas questões. Esse intercâmbio de informações sobre procedimentos administrativos do INPI com o Poder Judiciário, descrito de forma simples na cartilha a que eu me referi e mencionei, e que lançamos no dia de hoje, é absolutamente fundamental para que os magistrados tenham informações fidedignas, informações imparciais e técnicas sobre a matéria que ele irá decidir. Hoje, nós demos um passo muito importante, estamos dando um passo muito importante, que é num documento muito singelo, mas muito abrangente, elaborado por nossa Academia de Propriedade Industrial, Inovação e Desenvolvimento, oferecer aos senhores juízes estaduais, aos seus assessores, aos seus auxiliares, o conhecimento e o roteiro fundamental sobre propriedade industrial para que se agilize e se desburocratize o contato entre essa justiça estadual e o INPI
em todas as suas ações relativas à propriedade industrial. Família de ex-tenista que morreu em acidente de carro será indenizada com pagamento de pensão mensal. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Numa sociedade complexa, marcada por informações superficiais, por excesso de informações e até mesmo por fake news, é imprescindível que tenhamos um canal seguro, claro, transparente, público de informações. É nesse cenário que temos a TV Justiça, destacadamente pela qualidade e com ênfase no sistema de justiça. A Justiça de Mato Grosso determinou o pagamento de indenização de cerca de R$900 mil à família da ex-tenista Bruna Mendes Paz. Ela morreu num acidente na BR-364 em outubro de 2016. O acidente foi na BR-364, na região de Jaciara, quando Bruna viajava de Cuiabá para Rondonópolis com outras 2 pessoas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no caminho, eles foram surpreendidos com o caminhão, que saiu de uma usina de cana e invadiu a pista. Bruna morreu durante o atendimento de urgência. Ela tinha 29 anos. O acidente foi em agosto de 2016. A família acionou a justiça. O motorista do caminhão e a empresa foram condenados ao pagamento de indenização de R$700 mil aos pais de Bruna e R$200 mil à irmã dela. Além disso, deverão pagar uma pensão mensal por 35 anos. O juiz destacou que foi provado que a ex-tenista ajudava na manutenção da casa com R$ 1.500 por mês, valor fixado para a pensão. O motorista e a empresa também deverão cobrir os custos do funeral. De acordo com o juiz, o réu não teve o cuidado de, ao chegar no acostamento, parar e observar se havia outros veículos vindo na pista, para então analisar a possibilidade de entrar na pista com seu caminhão, já que entrou de forma imprudente e repentina na BR, causando o fatídico acidente. A ex-tenista marcou história em Mato Grosso como um dos principais talentos do esporte, tendo participado e vencido torneios fora do estado. Na infância, ela foi considerada a melhor jogadora brasileira de tênis em sua categoria e disputou o circuito sul-americano. Depois ganhou uma bolsa para treinar nos Estados Unidos e chegou a ficar entre as 15 melhores da Liga Universitária Norte-Americana. O Conselho da Justiça Federal empossou 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça como novos conselheiros. Conduzida pelo presidente do STJ e CJF, ministro Humberto Martins, a sessão do Conselho da Justiça Federal começou com a cerimônia de posse do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina, como conselheiro efetivo, Rogério Schietti Cruz e Gurgel de Faria, também ministros do STJ, como suplentes. O presidente, ministro Humberto Martins, também em nome do vice-presidente do STJ e CJF e corregedor-geral do Conselho da Justiça Federal, ministro Jorge Mussi, deu as boas-vindas aos novos empossados. É uma alegria muito grande, na condição de presidente do Conselho da Justiça Federal, empossar notáveis magistrados brasileiros junto ao Conselho da Justiça Federal, que com certeza irão engrandecer, através de suas luzes jurídicas, através da ética no proceder, através do notável conhecimento humanístico, irão, junto conosco, auxiliar na tarefa de uma Justiça Federal sempre a serviço da cidadania. O ministro Sérgio Cuquina entrou no Superior Tribunal de Justiça em fevereiro de 2013. É membro da primeira turma da Comissão do Regimento Interno e presidente da primeira sessão do STJ. Para ele, é uma honra integrar o Conselho. Empreenderei meus melhores esforços para fazer frente às demandas que aqui chegam. O ministro Rogério Schietti Cruz entrou no STJ também em 2013. É integrante da 6ª turma, da 3ª sessão e da Comissão Gestora de Precedentes. Estarei à disposição nas convocações eventuais que porventura ocorram, sempre disposto a colaborar para uma Justiça Federal cada vez mais efetiva, justa e célere. O
O ministro Gurgel de Faria ingressou no STJ em 2014. Faz parte da primeira turma, da primeira sessão e da comissão de coordenação. Eu entrei na Justiça Federal nos idos de 1987 com 18 anos como estagiário. Depois aos 20 anos como servidor. E depois aos 24 anos como juiz, desembargador, enfim, fiz toda a carreira na minha querida Justiça Federal. E aqui irei contribuir para este colegiado no que estiver ao meu alcance, senhor presidente. Essa foi também a primeira sessão presencial da conselheira desembargadora Marisa Santos, presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Uma honra muito grande de integrar o Conselho da Justiça Federal. Tenho um grande amor pela Justiça Federal, onde estou há 34 anos. E hoje chego aqui nesta posição para dar o melhor de mim, todo o conhecimento que adquiri nesses 34 anos. Enquanto uns chegam, outros se despedem. O desembargador Ítalo Mendes, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, deixa o Conselho da Justiça Federal. Membro desde maio de 2020, vai sair da presidência do TRF1 e, por isso, também deixa a cadeira de conselheiro efetivo do CJF. Levo daqui ensinamentos que só poderia receber no âmbito de um conselho de tão grande gabarito, de tantas pessoas preparadas, gabaritadas. E mais, conselheiros comprometidos com a causa da Justiça Federal. A ele foi entregue uma placa em homenagem aos serviços prestados como conselheiro. Ainda durante a sessão, o subprocurador-geral da República, Francisco Rodrigues dos Santos, representante do Ministério Público Federal no Pleno, anunciou sua aposentadoria, se despedindo dos integrantes do colegiado do CJF. Após a cerimônia, foi aprovado pelos conselheiros o relatório de gestão do Conselho da Justiça Federal de 2021. O documento apresenta os resultados alcançados pelo Conselho da Justiça Federal no ano passado de forma detalhada. Das 27 metas traçadas, 17 estão com rendimento superior a 90%. E, em alguns casos, o resultado ultrapassou a marca dos 100%. A publicação também destaca o julgamento de 119 processos administrativos pelo Pleno do Conselho e a realização de 19 sessões ordinárias da Turma Nacional de Uniformização, que baixou mais de 18 mil processos no período. O relatório de gestão será disponibilizado para o público no portal do Conselho da Justiça Federal. E daqui a pouco, logo na sequência do Jornal da Justiça, você pode acompanhar a transmissão ao vivo da sessão plenária do TSE. Repórter Henrique Amaral tem as informações. O destaque da sessão de logo mais está na pauta administrativa. Os ministros devem votar alterações na resolução que trata sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Entre as mudanças está o aumento na quantidade de urnas eletrônicas testadas a cada eleição. Antes, esse número era de, no máximo, 3% do total de aparelhos. Agora, entre 3% e 6% do total de urnas devem ser testadas antes das eleições. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.